Certamente você já viu no jornal alguma notícia como, por exemplo, chacina deixa, sei lá, dezenas de pessoas feridas. Dezenas de pessoas feridas. Quando você olha uma coisa desse tipo, quando você olha uma coisa desse tipo, você não sabe o número certo de pessoas que foram feridas na chacina. Pode ter sido 10 pessoas? Pode. Ah, mas você vai falar, mas são dezenas, então é mais de uma dezena? É, isso daí é uma coisa que eu não vou entrar no mérito do português. Mas pode ter sido 10 pessoas? Pode. Pode ter sido 20 pessoas? Pode, duas dezenas. Podem ter sido 30? Pode. Podem ter sido 30 dezenas. É, três dezenas, né? Podem ter sido 200 pessoas? Olha, se tivesse sido 200 pessoas, do jeito que os jornalistas gostam sempre de sensacionalizar, eles não teriam colocado dezenas aqui, eles teriam colocado centenas, sempre buscando pelo maior número para ter uma manchete mais atrativa. Mas enfim, tirando toda essa ideia de como o humano reage, o ser humano reage a notícias extravagantes, assim, o que essa palavra dezenas ou essa palavra centenas está te dizendo, nada mais é do que uma noção, está te dando noção do número de pessoas que foram feridas naquela chacina. E aí que entra o conceito de ordem de grandeza. Então, ordem de grandeza, que é o assunto da aula de hoje. Ordem de grandeza. Então, a tal da ordem de grandeza que nós vamos estudar, ela serve para justamente te dar uma noção, dar uma noção da grandeza de um número. Ah, é assim, Caio? É, te dá uma noção da grandeza de uma quantidade. De uma quantidade. Ela não vai te dar um valor exato. Só que já é suficiente para muitos dos casos a gente só ter uma noção do quão grande é tal número. E existe uma regra para determinar a ordem de grandeza para que fique de maneira padronizada. Então, passo número um: você escreve o número em notação científica. Vou escrever direitinho, tá? Escrever o número em notação científica. Espero que você entenda o que NC significa: x vezes 10 elevado a n. E aqui tem dois casos. Segundo passo, dois casos. Primeiro, se o x ele for menor do que 5,5, a ordem de grandeza, que eu vou abreviar por OG, é simplesmente o 10 elevado ao n. Agora, se o x for maior do que ou igual a 5,5, a tua ordem de grandeza ela é igual a 10 elevado a n, só que eu somo 1 no expoente. É simples assim. Esses são os dois passos que você segue para determinar a ordem de grandeza sem muita dor de cabeça. Mas por que, Caio? Porque quando o número ele está menor do que 5,5, eu estou que ele está mais próximo do 10 elevado a n. Quando ele já passou do 5,5, ele está mais próximo da próxima potência de 10. Caio, mentira. Por que é 5,5 e não 5? Porque lembra que esse número, ele está entre quanto? Entre 1 e 10. E o número que está na metade do caminho entre 1 e 10 é justamente o 5,5. Se você pega daqui para cá, eu somo 4,5. Se eu somo mais 4,5, aí eu chego no 10. Então, como o negócio é escrever em notação científica, o número que está no meio do caminho é o 5,5. E não o 5. O 5 está no meio do caminho entre 0 e 10, não entre 1 e 10. Beleza? Mas enfim, essa é a regra geral e a gente pode aplicar para você ver como é fácil. Vamos aqui no exemplo anterior que a gente tinha trabalhado. Olha só, escrevi já os números de notação científica, que é o primeiro passo. Agora a gente vê. Esse 7,82, ele é menor ou maior que 5,5? Não é maior? Então a ordem de grandeza desse cara, vou até pegar de outra cor, pegar de roxo, a ordem de grandeza desse cara, eu somo 1 no expoente. É 10 à oitava. 6,54 é maior ou menor que 5,5? Não é maior? Então eu pego e somo 1 na potência. Menos 5 mais 1, menos 4. 8,4 vezes 10 na menos 2. Esse cara é maior ou menor que 5,5? É maior. Então eu somo 1 na potência. Menos 2 mais 1, menos 1. Esse cara agora, ele é maior ou menor que 5,5? Menor. Então eu deixo a ordem de grandeza como ela está. 10 elevado à quinta. Mesma coisa aqui. Não é menor? Então 10 elevado à oitava. Essas aqui, então, são as ordens de grandeza. As ordens de grandeza de cada um desses números. Olha como é fácil, então. Simples assim, não tem segredo, tá, pessoal? Você vai ter que... Agora você tem muita coisa para dominar.
tem que dominar a escrita de número e notação científica, e aí depois, bom, é você saber quem é maior ou menor que quem, não tem segredo. Vamos resolver então um exercício aqui, olha. O censo populacional realizado em 1970 era de 90 milhões de habitantes. Então, em 1970, eu tinha 90 milhões de habitantes. Recentemente, o censo estimou uma população de 150 milhões de habitantes. Então, recentemente, vamos colocar assim, supondo que seja 2024, né, que é o ano que eu estou gravando o vídeo, 150 milhões de habitantes. A ordem de grandeza que melhor representa o aumento populacional, então o aumento populacional o quê? É o tanto que aumentou daqui para cá. Qual que foi o aumento? O aumento é a diferença. 150 menos 90 vai te dar 60 milhões. Justo? Então é a diferença. Se eu pego, como é aumento, né? O de baixo menos o de cima, 60 milhões. Agora eu escrevo esse cara em notação científica. Lembra o que é que significa milhões? 1 milhão nada mais é do que eu tenho 1.000, agora eu tenho 1 milhão, seguido de 6 zeros. Então isso é a mesma coisa que 60 vezes 10 elevado à sexta. Opa, 10 elevado à sexta, o 60 é maior do que 5,5, então a ordem de grandeza é 10 na sétima? Não, porque esse número não está escrito em notação científica. Preciso primeiro escrever em notação científica. Então eu tenho assim, isso daqui é a mesma coisa em notação científica. A vírgula, se ela não existe, ela está aqui. Eu ando uma casa para a esquerda. Então, eu vou ter 6 vezes 10 elevado à sétima. Agora sim está em notação científica. E você olha, esse cara, ele é maior do que 5,5. Se ele é maior que 5,5, eu somo 1. E a minha ordem de grandeza é 10 elevado a 7 mais 1, que é 10 elevado à oitava. Marco letra C de Caio, mais uma vez, não pode perder, né? A oportunidade de ser narcisista. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia da aula de hoje. Muito simples, né? 7 minutinhos de aula, já te falei o que é ordem de grandeza, fiz exemplos, não tem segredo. Escreve o número de notação científica, depois olha o coeficiente do 10. Se for menor do que 5,5, pronto, é aquilo mesmo, a ordem de grandeza. Se for maior, você soma 1 na potência de 10. Fechou? Olha, vou te dizer, é muito mais importante, eu acho, você saber notação científica do que esses critérios para ordem de grandeza propriamente dito. Não costuma cair muito. Mas, enfim, se tá no conteúdo, a gente ensina, né? Beleza, pessoal? Valeu. Vejo vocês na próxima aula, que já é falando sobre o quê? Falando sobre transformação de unidades. Aí sim, a próxima aula é pauleira. Você não pode perder de jeito nenhum, senão você vai se ferrar daqui pra frente na física, na química e na matemática. Beleza?